o Natal, mais do que uma data, agora sim, uma postura. Vamos dizer isso juntos? Eu gosto de confessar o tema juntos. Diga: Natal, mais do que uma data. Se ajeita na cadeira e fala: uma postura. É uma postura, e hoje nós vamos entender que postura é essa que nós temos que ter no Natal. E vamos navegar por águas profundas. Hoje é o culto que antecede, logicamente, a ceia de Natal, o dia do Natal. Já disse, teremos uma mensagem especial no dia 25, porém hoje eu quero preparar o seu coração para essa semana. Essa semana que é a preparação do que o mundo chama e comemora o Natal de uma forma, entre aspas, comercial. E nós vamos entender que nós não precisamos, como mundo, esperar um dia. Dia 25 é o dia do Natal, é o dia onde todos os ateus praticantes querem se tornar cristãos num dia só. Graças a Deus nós temos os olhos iluminados. E não é por isso que nós não vamos aproveitar a oportunidade que o mundo para tudo para celebrar o nascimento do nosso Salvador, para nós também com autoridade bradarmos ao mundo, porque nós temos conhecimento. E nós vamos entender nessa manhã então que o Natal é mais do que uma data, ele é uma postura. Diga quem está ao seu lado: o Natal é uma postura, mais do que uma data no calendário, uma postura de vida de um cristão. É verdade, né, minha esposa? É verdade. É verdade. Deixa isso para lá. Vamos para a palavra de Deus em Isaías 9. Nós vamos começar lendo a palavra que diz assim, o verso 6: porque um menino nos nasceu. Não é esse não. Esse é o da abertura do culto. Esse já foi. Vamos ler também. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o nosso Salvador, o Deus Forte. O menino que nasceu lá num presépio, que nasceu lá numa manjedoura, é o Deus Forte. Diga assim: Jesus é Deus. Nós temos muito motivo para comemorar o Natal. Agora sim, meu diácono, que você não caia da cadeira, coloca João 1,14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós como igreja, cheio de graça e de verdade. E vimos, porque antes não víamos. Antes Deus, ele era manifestado através das suas manifestações. Lembra no antigo pacto? Pacto, Jeová Rafá, Jeová Tzedeknu, Yahvé, Jeová Nissi, Deus a nossa bandeira, Deus a nossa provisão, Jeová Jireh. Mas agora esse Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então que nós possamos nessa manhã entender que esse Deus forte, maravilhoso, ele já habitou entre nós. E não foi um Deus que habitou entre nós de forma qualquer. Ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade. Que essa palavra possa habitar no seu coração. Curve sua cabeça, nós vamos juntos falar com Jesus nessa hora. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, nós te rendemos graças, louvor e glória. Obrigado, porque nós entendemos, Jesus, que o Natal é mais do que uma data para nós. O Natal, Jesus, é uma postura que nós adquirimos, que nós desenvolvemos, que temos um hábito, Pai. Estamos agora prontos para receber instruções, para que venhamos a ser ainda mais conectados ao Teu trono, estejamos mais atentos à Tua voz, sensíveis ao Teu clamor, à Tua direção. Jesus, que essa mensagem ela possa correr, que não fique só presa nesta sala de cinema, mas que ela corra, que ela alcance corações perdidos, Senhor, nesse final de ano. Que o Senhor faça com que, da Sua forma sobrenatural, essa mensagem chegue a lares, a hospitais, Jesus, onde está o órfão, a viúva, onde está alguém desesperado nessa hora, porque Tu és o Deus da esperança, Tu és o Deus forte que habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Que não seja eu, mas o Senhor agora, em mim, através de mim, a falar com a Tua noiva, porque estamos prontos, sentados para receber a Tua sã doutrina. Fala-nos, Deus, porque como filhos estamos com os ouvidos espirituais abertos à Tua voz. Assim oramos, Cristo vive, em o nome santo de Jesus. E aqueles que têm uma postura de filhos de Deus, digam amém, amém. Glória, dê uma salva de palmas. Obrigado, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, povo de Deus, nação santa, aqueles que são filhos amados do Deus maravilhoso, príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. É você, diga amém. Olha, você sabe que poucas datas carregam tanta força simbólica como o Natal. Se nós fôssemos olhar no calendário, eu creio que, de uma forma até falando de uma humanidade, de um mundo globalizado, o Natal e a Páscoa, eles sejam datas totalmente especiais. E tem muitos cristãos que insistem em não querer celebrar aquilo que deveria ser apropriado por eles, por nós, filhos de Deus.
Isso é um outro capítulo que daqui a pouco nós falamos. Mas eu quero dizer que poucas datas, elas têm essa força simbólica. E o Natal talvez seja a maior, assim como a Páscoa, logicamente. Por quê? Porque o Natal está presente nas músicas. O Natal está presente nessa época, né? Nas vitrines, nas conversas, nas memórias afetivas. Eu não sei você, mas quando entra nessa época do Natal, o cheiro do Natal, né? Se é que tem um cheiro, os irmãos me entendem, mas aquele nosso cheiro de infância. Eu me lembro que minha mãe sempre comprava, junto com meu pai, uma árvore de Natal que era natural. Era um pinheiro aquilo que vocês compravam, que era era um pinheiro, e eu me lembro, me vem essa memória olfativa, né, da minha infância, que eu ficava brincando com meus bonequinhos na terrinha do pinheiro, e os presentes em volta, e ela colocava aquelas luzinhas, e nessa época tinha uns presentinhos. Você se lembra de uns presentinhos assim, pequenininhos? E eu era crente que tinha alguma coisa ali dentro. E eu mordia aquilo, mordia, abria e não tinha nada. Era só um pedacinho de papelão enfeitado. Mas eu me lembro, as músicas natalinas. Então, quando nós chegamos no Natal, todos nós recordamos de algo. E você pode trazer memórias talvez legais como eu, memórias boas, ou talvez algumas não tão boas também nesse período. Mas eu quero hoje mostrar para você que em Jesus nós podemos, independentemente do nosso passado, meu diácono Carlos, nós podemos ressignificar o Natal e entender que de fato o Natal é uma data que nós devemos celebrar. Como eu disse, tem uma força simbólica, sobrenatural o Natal. Só que no meio de tudo isso, no entanto, eu quero dizer que quanto mais popular se tornou o Natal, mais distante o seu significado ficou do seu real significado, do seu real sentido. Quanto mais popular nós temos visto o Natal crescer, e como eu disse, as vitrines, os shopping centers, como nós estamos aqui vendo ao nosso redor. Então nós vivemos um tempo em que o Natal ele foi, infelizmente eu digo isso, reduzido a uma experiência emocional passageira. Quando nós falamos de Natal, é algo extremamente rápido. Por mais que eu tenha falado aqui, e afirmo isso, que é uma data simbólica, que carrega uma força simbólica, também se tornou algo rápido, algo emocional, algo passageiro. O mundo aprendeu a celebrar o clima do Natal, mas o mundo, enquanto aprende e aprendeu a celebrar esse clima do Natal, o mundo desaprendeu a compreender o que é o Natal. Então o mundo aprende a celebrar esse clima natalino, mas desaprende. É uma mão e uma contramão. Desaprende o quê? A compreender o Cristo do Natal, o seu real motivo. E como eu disse, estou dizendo nessa pré-introdução, ou já nessa introdução, estou dizendo que o quê? Que o mundo se distancia como memórias emocionais e passageiras. Mas nós não estamos no mundo e não somos do mundo. Então nós devemos focar na palavra. Por quê? Porque celebramos muitas vezes como cotidiano, e eu não vou trazer para nós, mas o mundo celebra luzes, mas ignora a verdadeira luz. O mundo celebra encontros, mas rejeita o Deus que veio habitar no meio de nós. Olha que coisa contra-intuitiva. O Natal é celebrado em encontros, vamos reunir as famílias, vamos isso seria maravilhoso, mas se esquece de que um Deus veio habitar entre nós e que deveria ter um encontro de verdade com esse verdadeiro Deus e não só um encontro familiar. Enfim, o Natal então moderno, muitas vezes ele gera mais ansiedade do que esperança. Eu falava um pouquinho sobre isso na mensagem de quinta-feira próxima passada, no finalzinho. O Natal muitas vezes ele vai pressionar famílias, vai sobrecarregar emoções, ele vai impor muitas vezes expectativas irreais e vai criar um cenário onde muitos se sentem tristes. Parecem estar felizes, mas se sentem tristes. Por quê? Porque a alma está cansada. E quando a pessoa se dá conta, ela só está no curso do mundo, vivendo uma inércia de vitrines, de luzes, de enfeites, de abraços e encontros, mas não tem o verdadeiro Deus, o Deus conosco manifestado ali. E então isso se torna algo passageiro, emocional. Isso se torna algo muitas vezes que traz uma pressão para a alma, porque a alma está cansada e abatida. Mas o Natal bíblico, igreja, nunca foi sobre aparência. Fala comigo, o Natal não é sobre aparência. O Natal verdadeiro, ele é sobre redenção. Amém, igreja? O Natal verdadeiro é sobre um Deus que vem redimir os seus filhos. O Natal verdadeiro, e as Escrituras nos mostram isso, que o nascimento de Jesus, ele não aconteceu em um cenário ideal. Para a modernidade, Jesus teria que vir, e falando mais de forma atual do que nós vivemos, no mundo moderno, Jesus talvez teria que vir em condições ideais, em momentos confortáveis, mas o Natal real, ele não veio, Jesus não veio em um momento confortável da história humana. Pelo contrário, quando nós vamos para a palavra, nós entendemos que foi no meio de uma opressão, mas um silêncio profético ali. Foi nesse lugar, na escuridão espiritual, que Deus decidiu agir. Enquanto todas as condições do mundo até então eram contrárias, opresso, um silêncio,
Deus resolveu agir. E isso então nos ensina algo, e nos ensina que o Natal, ele não é a celebração de um mundo organizado. O Natal, ele é, igreja, a intervenção de um Deus no meio de um mundo totalmente quebrado, amém? Não, o mundo tem que estar organizado, as condições têm que ser ideal. Isso não é Natal. Natal é um Deus que se manifesta no meio de um mundo quebrado para então, aí sim, ele colocar as coisas no trilho. É isso que é o Natal. Por isso, compreender o verdadeiro Natal, eu quero fechar a introdução dizendo isso para você, é essencial, não somente para a nossa fé, mas para a nossa saúde espiritual, sabia disso? Para que você possa nessa semana ter mais saúde espiritual, para que você possa ter pensamentos bons, agradáveis, porque são esses os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, nós precisamos compreender esse verdadeiro motivo do Natal, essa essência verdadeira do que é o Natal. E isso move a nossa fé, isso traz saúde espiritual, porque quando nós entendemos o que realmente aconteceu lá em Belém, quando Jesus ele veio em carne, nós passamos a viver de uma forma diferente. Quando que nós passamos a viver de forma diferente? Em janeiro, fevereiro, março, abril. De janeiro a dezembro, não é só uma semana do ano, não é só no dia 24 para o dia 25, mas quando nós compreendemos o que aconteceu lá em Belém, nós passamos a viver de forma espiritual e verdadeira, de janeiro a dezembro, o verdadeiro motivo e significado do Natal. Quantos compreendem isso? Digam amém. Amém. Então, todos os dias do ano nós temos motivos para celebrar. Todos os motivos do ano, ou melhor, todos os dias do ano nós temos motivos e motivos verdadeiros para celebrar, porque a palavra de Colossenses já se fez verdadeira nas nossas vidas. Os nossos olhos foram iluminados. Paulo vai dizer aos Colossenses, iluminando os olhos dos vossos espíritos. Então agora nós passamos a compreender os mistérios que estavam ocultos. Qual que é esse grande mistério? Paulo vai dizer Cristo Deus. Esse Cristo Deus, que é o mesmo, Jesus é Deus, que habitou entre nós, Deus habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Começamos lendo isso em João e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então esse mistério já nos foi revelado. Diga, o mistério me foi revelado. Diga, Cristo é Deus. Diga, o Deus conosco, o Emanuel, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então quando nós entendemos isso, não tem como nós em janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, lá em setembro, não importa o mês, não importa a data, não tem como nós não celebrarmos o Natal, porque nós conhecemos o nosso Redentor. Nós conhecemos não de ouvir falar, mas Jó disse certa vez, agora os meus olhos te veem, agora eu conheço esse Deus de andar com Ele juntamente. E é isso que eu posso dizer que nós, pelo menos Cristo Vive em São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus, nós sabemos quem é o nosso Salvador. Nós sabemos que Ele é o único e suficiente Salvador, Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Quem é esse que eu estou anunciando aqui nessa manhã? Diga com a sua boca, Jesus Cristo ressurreto. É esse que nós celebramos. Então, para nós avançarmos o ponto 1 de hoje, coloca para mim, meu diácono Enoque, o Natal não é Deus se afastando. O que é o Natal? É o contrário, é Deus se aproximando dos seus filhos. Eu disse aqui que talvez você não tenha uma recordação favorável, positiva do que foi o Natal na sua vida. Mas você pode começar hoje a ressignificar o que é o Natal, porque o Natal não é afastamento, o Natal é proximidade. Não só de você e dos seus familiares, mas proximidade principalmente desse Deus, do Deus que decidiu se encarnar, habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos aqui o texto de João descrevendo o Natal como não um evento romântico, como pintam hoje. O Natal tem um romantismo, tem as luzes, tem tudo isso, mas não é isso que o texto de João narra. Ele narra como um ato teológico profundo, amém, igreja? É isso que é o Natal. O verbo se fez carne, significa que o Deus eterno, ele decidiu entrar numa realidade humana. Olha que coisa sobrenatural. Aquele que não tinha pecado, aquele que era o soberano, aquele que era o Quírios, aquele que era a brilhante estrela da manhã, ele decidiu entrar na nossa humanidade, ele decidiu entrar na nossa realidade humana. Aquele que criou o tempo, ele escolheu então viver por um certo tempo dentro do tempo. Aquele que é atemporal, o Deus da Bíblia, o Deus da criação, ele decidiu se fazer carne e habitar dentro do tempo, dentro do tempo, amém? Aquele que sustenta o universo, ele decidiu habitar no meio de homens frágeis. Então, quando nós começamos a entender que esse Deus se aproximou de nós, nós começamos a colocar as coisas no lugar dentro dos nossos corações. Como eu disse, não é para você ter uma pressão emocional,
Não é para você, como eu dizia quinta-feira, passar régua e falar, esse ano foi bom, esse ano não foi bom, chega Natal, sabe, eu começo a fazer. Não que você não possa fazer algumas avaliações internas, mas eu estou dizendo que isso não pode ser uma pressão externa que venha trazer uma pressão interna dentro do seu peito. Porque Natal não é sobre isso, não é sobre um afastamento, é sobre uma proximidade. É o Deus se aproximando dos seus filhos. Vamos ler 1 João, capítulo 4, verso 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Então veja, o amor se manifestou, não foi fora de nós, ele se manifestou em nós, ou seja, dentro de nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então entenda, por que eu estou ressignificando o Natal com você nessa manhã? Porque não tem como nós vivermos nesse mundo fora de Deus, porque nós que somos filhos de Deus, a palavra de Deus diz que foi para isso que se manifestou o amor de Deus, primeiro, dentro de nós. Para que se manifestou o amor de Deus? Para nós vivermos em Deus, para que nós possamos viver por meio dele. Então não há outra forma de nós, Andreu, vivermos nessa geração. Eu não posso viver por outra filosofia, eu não posso viver por outra ideologia, eu não posso viver por qualquer outra coisa que não seja o real motivo daquele amor que se manifestou dentro de mim. E o que a palavra de Deus está dizendo? Então nós devemos viver no meio dele, ou por meio dele. Então que nós venhamos a entender que viver a vida com Cristo, o cristianismo real e verdadeiro, é nós vivermos para a glória de Deus, é nós vivermos o amor de Deus em nós. Eu citei Colossenses, a palavra de Colossenses 1,19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que é isso? A Bíblia diz que nele corporalmente habita toda a plenitude do quê? Da divindade. Então, o corpo de Cristo, o Deus encarnado, nele habita a plenitude da divindade. Então, o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, é uma só coisa, é um só ser. Em Jesus Cristo, o que João falou? Nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então, quando nós celebramos o Natal, nós entendemos que nós temos o quê? A plenitude. Por que nós temos a plenitude? Porque corporalmente habita em Cristo Jesus toda a plenitude da divindade. Então o Natal, ele é a maior prova, igreja, de que Deus, ele não desistiu da humanidade. Você sabia disso? Fala com a sua boca: Deus não desistiu da humanidade. A gente vive dias cruéis, sim ou sim. A gente vive dias onde não há justiça na nossa geração. Por quê? Porque a justiça foi reduzida ao que a Bíblia diz, a trapo de imundícia. Eu costumo dizer nas minhas pregações, se você olhar um pouquinho para trás, falando de um cenário próximo, humanamente falando, há talvez 15, 20, vamos pegar 20, 30 anos atrás, quando nós olhamos um pouquinho nesse retrovisor, nós olhávamos o mundo, e o mundo, ele continha, por mais que o mundo jaz no maligno, nós tínhamos um mundo que tinha valores judaicos cristãos, sim ou sim. Ou seja, os valores que regiam a sociedade até alguns anos atrás eram valores de Cristo. Afinal de contas, foi assim que a sociedade foi se organizando. Depois, ele foi aquele que marcou antes de Cristo e depois de Cristo. Logicamente, o calendário foi mudado depois da sua vinda, da sua morte. Agora, quando nós olhamos num passado mais presente, a gente vai vendo que isso vai, se esvaindo, foi-se embora. Os valores, eles foram indo embora. Então, quando nós olhamos hoje pela janela e olhamos como está o mundo aí fora, já não há valor algum. Já não há mais princípio algum. Então, nós chegamos nesse cenário onde celebrar o Natal tem se tornado, por mais que ainda haja um comércio em volta disso, cada vez mais tem se tornado uma coisa fluida, uma coisa... Muitos já não creem em Jesus, muitos já não seguem os seus princípios, muitos já não vivem os seus valores. E conforme a agenda vai se cumprindo, porque existe uma agenda para se cumprir, a palavra de Deus diz que no final dos dias, dos tempos, o amor de muitos vão se esfriar. Então nós já estamos vivendo esse tempo de esfriamento. Por que eu estou pregando isso? Porque nós não somos do mundo. A Bíblia diz: o amor de muitos não é de todos. Nós não somos esses que vamos ter o amor esfriado nos nossos corações, porque nós estamos o amor dele se manifestou em nós e está em nós. Então por isso que eu falo, se tem alguém que tem que levantar a bandeira e falar sobre Natal, falar sobre Páscoa, falar sobre esses calendários, sobre essas datas, somos nós. Independentemente se Jesus nasceu no dia 25, independentemente se Jesus, a gente sabe que a Páscoa ela é colocada num calendário contado aqui, de acordo com o carnaval, a gente sabe tudo isso.
E nós não negamos o fato dessa realidade, mas nós também não podemos não nos posicionar e dizer que nós temos sim um Salvador, que Ele veio a esse mundo, Deus forte, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Mas não foi em dezembro, quando eu sei que não foi em dezembro, provavelmente não, mas não importa a data, porque não foi dia 25, 24, 23, janeiro, fevereiro, nós não queremos saber a data, o que importa é que Ele veio a este mundo, amém, igreja? O que importa é que o Deus forte, Ele habitou entre nós, cheio de graça, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então não celebrar isso seria uma tolice dos cristãos. Não celebrar isso seria nós deixarmos o amor se esfriar no nosso coração. Então não tenha medo de celebrar o Natal, não tenha medo de dizer Jesus Cristo Ele veio, Jesus Cristo Ele é verdadeiro. Por quê? Porque aprove a Deus, nós vemos aqui em Colossenses, que nele residisse toda a plenitude. Então essa é a maior prova do amor de Deus. Deus Ele não desistiu dos seus filhos. Quando o homem não conseguiu mais se aproximar por mérito próprio, o que Deus faz? Ele decide por sua graça, e nós entendemos de graça, amém, igreja? Por sua graça Ele decidiu então Ele se aproximar dos seus filhos, e isso então redefine totalmente, completamente a nossa vida com Cristo. Isso muda toda a história das nossas vidas. Por quê? Porque Deus Ele não se escondeu na sua santidade, Deus se revelou na sua encarnação. Deus Ele poderia falar, eu sou o santo, ninguém é como eu, então eu vou me esconder nessa santidade. O nosso Deus Ele é tão maravilhoso que Ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu se revelar aos seus filhos, se encarnando e vindo ao mundo. Olha que coisa maravilhosa. E eu como cristão, como filho desse Deus, não vou celebrar isso? Não tem como. Nós devemos celebrar. Diga, eu vou celebrar, porque o meu Deus se fez carne, diga, e se revelou a mim através da sua carne. É isso que diz a palavra. Então, no dia a dia, o que isso nos ensina? Vamos aterrissar um pouquinho. Que nós não caminhamos mais em direção a um Deus distante. Talvez até na antiga aliança era assim. Você sabe, nem todos tinham acesso ao coração de Deus, por isso tinham os sumos sacerdotes, tinham as tribos, Levi, Moisés, Arão. Eles poderiam adentrar e ter contato aí, entre aspas, diretamente com Deus. E o povo ficava afastado. Mas nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Jesus já veio, amém, igreja? Então o que nos traz como entendimento nessa manhã, e nós lembrarmos que nós não estamos caminhando para um Deus que está distante. Não, nós vivemos diante de um Deus que agora se faz presente, o amor dele está dentro de nós. Fala com a sua boca, Deus está presente. Ele está presente nas nossas vidas em espírito. Ele está presente aqui manifestando a sua glória. Ele está presente, Ele não está ausente. Lembra quando Jesus diz, o noivo não está mais ausente? Dias virão em que eles jejuarão. Quais esses dias que o povo deveria jejuar? Quando o noivo seria tirado, quando o noivo estivesse ausente. Porém, o noivo está ausente na sua vida? Não está na minha. Por isso que nós não precisamos ficar pagando preço, jejuando. Por isso nós não precisamos ficar jogando pano de saco, jogando cinza nas nossas cabeças. Por quê? Porque o noivo está presente. Levante uma das suas mãos com alegria e autoridade e diga, obrigado, Jesus, porque o Senhor está presente na minha vida através do teu Santo Espírito. Diga a quem está ao seu lado, Jesus é presente e real nas nossas vidas. Aleluia. Você está ouvindo a voz dele nessa manhã? Diga amém. Então nós agora estamos caminhando na direção de um Deus presente. Que Deus é esse? É o Deus que conhece a nossa linguagem, é o Deus que conhece as nossas dores, é o Deus que conhece também as nossas limitações. Então nós não precisamos ficar tentando nos esconder de Deus, não, nós podemos correr aos braços dele, porque ele nos conhece por inteiro, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos criou, ele é o nosso Pai. Dito isso, nós vamos entrar no ponto 2. O Natal, ele revela um Deus que entra na dor humana. Então, como eu disse, não é um Deus que se afasta, mas é um Deus que se aproxima. E ele entra nessa nossa humanidade. Jesus, ele não nasceu em um palácio, é o que diz a palavra. Jesus escolheu uma manjedoura. E isso nos dá uma lição. Por quê? Porque ele não foi ali recebido por autoridades. Jesus foi recebido por pastores. Isso então não é um mero detalhe. É só um detalhe. Não há detalhes no reino. Há desígnios e propósitos de Deus. Não há coincidências. Não há nada que esteja fora da vontade de Deus. Existe desígnio e propósito de Deus. Então, por que eu digo que não é um mero detalhe? Isso foi uma mensagem direta do próprio Deus.
Ele poderia vir num palácio, ser recebido pelos governadores, pelos presidentes, pelos poderosos, mas ele prefere vir numa manjedoura e ser recebido por pastores. Então Deus escolheu começar a redenção no lugar da simplicidade. Ele resolveu mostrar para nós que ninguém está longe demais para ser alcançado. Esta é a mensagem que nos mostra a forma pela qual Jesus escolheu vir ao mundo. Ele nos mostra um Deus que se aproxima, que é o ponto 1 de hoje. Não que se afasta, mas que se aproxima de nós. Que não precisa de toda a pompa, de todos os louros, mas que Ele vem na simplicidade de mostrar que ninguém está distante demais para ser aproximado a Ele ou por Ele. Porque é Ele que nos aproxima dEle mesmo. É isso que diz a palavra. Então Deus escolheu, amados, começar a redenção nesse lugar de simplicidade. Nós não precisamos de holofotes, nós não precisamos de muita polpa, não, nós precisamos de um coração contrito e compungido, diz a palavra que é isso que o Senhor não rejeita. Nós precisamos de fé, porque sem fé é o que, igreja? Impossível agradar a Deus. Hebreus 4,15, a palavra de Deus diz assim, ó, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então agora nós temos um sumo sacerdote, nós temos o sacerdote dos sacerdotes, e esse sacerdote, ele foi tentado semelhante a nós, diz a palavra, mas ele venceu tudo. Por quê? Porque ele não tinha e não teve pecado. Isaías 53:4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e o que ele fez com tudo isso? Levou sobre si. E a gente lê talvez Isaías 53 aqui de uma forma já tão concreta, mas eu queria que você entendesse a profundidade disso, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele poderia não ter levado, ele poderia ter pego as nossas dores e enfermidades e ter lançado sobre nós, ele poderia, ele é Deus. As nossas iniquidades, mas esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Ele preferiu, ele resolveu levar sobre ele as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então hoje, igreja, o Natal nos ensina algo muito poderoso. Eu estou aqui hoje ressignificando muitas coisas em corações aqui. Nos ensina o Natal que Deus não observa a dor humana de longe. E eu queria agora falar um pouco com a sua alma que talvez esteja apreensiva, angustiada, ansiosa. Deus, ele não está enxergando de longe. Deus está presente, ele está perto. Amém, Andresa? As pessoas às vezes se colocam numa relação do Deus da antiga aliança, Deus distante, e a pessoa que não, é o que eu disse, nós agora podemos correr para um Deus que está presente. Então toda angústia da nossa alma, toda dor da nossa alma, toda a rejeição que talvez nós tenhamos tido na nossa alma, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida, todos os traumas que nós possamos ter adquirido, o que Deus faz? Deus entra nisso. Deus perfura isso. E Ele sente isso, Ele chora, é o que diz a palavra, Ele foi como nós. E Ele se compadece de tudo isso. E aí então isso muda a forma como nós lidamos com os nossos próprios sentimentos. Porque nós entendemos que o nosso Deus não está ausente, Ele está presente. Deus, Ele não ignora a nossa dor. Muitos acham que Deus olha, e tem pessoas que não conseguem nem entrar no lugar de oração. O que Deus vai pensar de mim? Eu sou um pobre, eu sou um pecador, eu sou um nu. Você é um filho abençoado de um Deus poderoso que te criou a imagem e semelhança dele antes da fundação do mundo. É isso que você é, amado por Deus antes da fundação do mundo. Não, mas como é que eu vou? Jesus falou, entra no seu quarto, tranca a porta, vai lá em joelho, e no secreto fala com o teu pai que ele te escuta. Ou seja, agora nós temos o acesso. O que era o corpo de Cristo? Era o véu, não é o que diz a palavra? E a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E nós então, depois do véu, a sua carne, se rasgando de alto a baixo, nós adentramos, de uma vez por todas, num novo e vivo caminho. Nós agora temos acesso, igreja. Então nós precisamos anunciar isso, porque muitos hoje se colocam distantes de Deus. E Deus não está distante, Deus está presente. Não, mas a minha dor, mas o meu trauma. Deus, ele entra nessa dor, nesse trauma, para mudar e restaurar tudo isso dentro do seu coração, toda a ferida. Eu disse aqui há alguns minutos que nós vamos ressignificar o Natal. Você precisa começar a ressignificar essa dor. Não, mas o Natal me traz uma lembrança. O Natal é a presença do Deus poderoso habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso é o Natal que tem que ser ressignificado no seu coração. E nada mais diferente disso. Porque esse é o verdadeiro Natal. Então significa que no nosso dia a dia nós não precisamos, como eu disse, esconder as nossas lutas diante de Deus.
O Natal verdadeiro, ele nos autoriza a nós sermos pessoas verdadeiras, igreja. O Natal de verdade, ele nos autoriza a sermos verdadeiros, porque Jesus, ele veio exatamente para restaurar aquilo que estava quebrado. É o que eu disse, ele não teve um mundo perfeito, falou, o mundo está perfeito, agora contem comigo. Pelo contrário, era opresso, havia opressão no mundo, problemas, iniquidade, um silêncio, e é nesse lugar de um mundo quebrado que Deus fala, agora eu vou, porque eu vou restaurar todas as coisas. Então olha para você. Agora você é o seu mundo, você é a habitação de Deus, a sua casa aí, morada de Cristo. Deus, ele não precisa que você esteja todo perfeito para manifestar o Espírito dele em você. Não, é no meio do quebrado, é no meio da dor, é no meio da crise, é no meio do trauma que ele vai lá e ele restaura todas as coisas. É justamente porque ele entra que as coisas quebradas se tornam saradas em Jesus Cristo. Diga graças a Deus por isso. Então isso aqui é nós aterrissarmos tudo isso. Deus não ignora a nossa dor, Deus redime a nossa dor. Isso significa que em nosso dia a dia nós não precisamos mais nos esconder ou tentar esconder de Deus as nossas lutas, as nossas aflições. Sabe, o Natal nos autoriza de fato a sermos verdadeiros. Por quê? Porque Jesus, ele veio exatamente para restaurar dentro de nós aquilo que estava quebrado. Com Jesus, igreja, nós podemos e nós também devemos ser verdadeiros. Bispo Fê, por que eu tenho que ser verdadeiro com Jesus? Porque Ele é o único que nos conhece mais do que qualquer outra pessoa, mais do que nós mesmos. Então, por mais que você tente ser ou enganar a Jesus, não tem como. Por quê? Porque nós podemos ser verdadeiros com Jesus. Porque Ele nos conhece e devemos ser verdadeiros com Jesus. Nós não devemos fazer como Adão, que tentou se esconder atrás de um galho de árvore, ficar lá nu com Eva, achando que ia se esconder de Deus. Tem crente que vive que nem Adão, nuzão. Não, nu não. Ele só está lá, tentando se esconder. Deus não vai ver isso aqui. A gente fala, né? Coloca o pecado de estimação aqui debaixo, guarda aqui. Não, confessa diante de Deus, deixa. E alcança a misericórdia, o que diz a palavra. Então que nesse Natal você possa entender que não vai ser mais um ano que vai virar e você vai continuar vivendo a mesma vida, os mesmos traumas, os mesmos pecados, absolutamente. Que você entenda que nesse Natal Deus quer entrar de fato e restaurar e tirar tudo que é lixo daí de dentro, limpar toda a sua mente, sabe, purificar de fato o seu coração. Por quê? Porque de fato Ele já fez isso na cruz do Calvário e que essa obra se manifeste então em nome de Jesus no seu coração e no meu coração. Você pode dizer amém, Jesus? Diga, eu recebo toda dor, todo sofrimento, toda angústia. Fala assim, ó, eu lanço sobre ti isso nesta manhã, Pai. Fala assim, porque o Senhor está cuidando de mim. Diga quem está ao seu lado antes do ponto 3, Deus está cuidando de você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Terceiro ponto de hoje. O Natal do mundo produz pressão. O Natal de Cristo produz o que, igreja? Oh, glória a Deus. Eu tenho falado isso um pouquinho desde quinta-feira. O mundo transformou o Natal em uma vitrine de sucesso emocional. Qual que é o seu presente? O que o Papai Noel te deu esse ano? Você foi um bom garoto? Olha, ganhei um apartamento, ganhei um carro, ganhei uma casa, ganhei uma viagem. E isso vai se tornando muitas vezes uma pressão emocional no coração das pessoas nessa geração totalmente doente. Então vai se tornando lugar de que mesas perfeitas, famílias sem conflitos, alegrias constantes. Mas essa versão do Natal, ela faz o quê? Ela adoece mais ainda a alma. Eu tenho falado isso desde quinta-feira. E vou falar um pouquinho mais ao longo dessa semana. Adoece a alma. Traz uma pressão inconsciente, às vezes, para dentro de nós. E aí você começa a olhar essa correria. Eu falava quinta-feira, parece final dos tempos, parece fim do mundo, é correria. Você tem que sair para comprar um presente, porque se você não comprar, o que vai ser daquele dia, daquela hora? Eu falei, é só esperar passar dia 25, você vai chegar aqui no shopping, vai estar sale, promoção. A minha mãe falava isso, ela, vamos comemorar o Natal em outra data, porque os presentes são tudo caros nessa época, a gente troca depois os presentes. Era meu pai que falava. Ele disse, não, eu que falava. Às vezes eu bato as bolas, eu confundo. É você que pagava, né? Então ele que falava. Então fica essa correria, essa pressão. Fica tudo esse... E a pessoa vai às vezes entrando nessa angústia. A mesa tem que ser perfeita, a família não pode ter conflito, tem que ter uma alegria constante, tem que ter o filtro certo, tem que ter isso. Mas igreja, essa não é a versão real do Natal. Essa é a versão que adoece a alma. Porque isso impõe, sabe o quê? Uma felicidade forçada. E aqueles que são de Jesus não precisam de um dia 24 para 25 para ser felizes. Nós somos felizes porque nós temos o nosso Deus.
Nós somos felizes porque Ele habita dentro de nós. Nós não somos felizes por uma mesa, nós não somos felizes por um filtro, nós não somos felizes por um presente ou outro, nós não somos felizes que sequer pelas bênçãos dEle. Nós somos felizes por aquilo que Ele é em nós. Nós somos felizes pela nossa real identidade nele. Nós somos felizes porque os nossos olhos passaram a ver o Deus verdadeiro. Esse é o real motivo da nossa felicidade, e não uma pressão popular e secular. Então tome cuidado para que isso não adentre ao seu coração, para que você não fique nem aquele filme do Arnold Schwarzenegger. Lembra que tinha que correr atrás de um brinquedo, um bendito brinquedo, um boneco, ele quer correr? Ninguém assistia a sessão da tarde, só eu que assistia isso. Era um boneco que ele tinha que comprar para o filho dele. Ele se matava com o cara, degladiava com o cara para conseguir aquele bendito boneco, e no fim das contas o menino nem queria o boneco. Já assistiu esse filme, né, amado? Ela falou, eu era babá na época. Eu imagino, a irmã deve ter assistido muito desse filme. Amados, o que eu quero dizer é que a pressão não pode entrar pelas portas da nossa casa. Amém, meu pastor? Essa pressão popular, nós não somos do mundo, nós não temos nada com essa pressão. Olha o que os anjos anunciaram. Eles anunciaram algo completamente diferente do que o mundo anunciava e que anuncia nessa época. Coloca para mim Lucas 2, verso 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: o que os anjos estavam anunciando? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que é bem. Veja, é paz na terra, não é caos na terra. Nós precisamos ficar com o que o céu anunciou e continua anunciando. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deixa eu te contar um segredo essa manhã. Deus quer bem de você e de mim, porque nós somos filhos dEle. Então que a paz dEle possa habitar nos nossos corações. Que essa pressão toda possa cair por terra hoje, em nome de Jesus. Se você não comprou um presente, você vai nem comprar. Não, estou brincando, pode comprar. Se for para o bispo então, não deixe de comprar. Você está entendendo? Eu brinco aqui para você entender, amados. A gente não precisa ser careta. A gente não precisa ser, eu não vou comemorar o Grinch, né? Eu não comemoro o Natal. Essa porcaria. Não é nada disso. A gente só não pode entrar na pressão do mundo. A gente só não pode ser governado pelo príncipe da potestade do ar, que é o Satanás. Por quê? Porque quem nos governa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo do seu governo, do seu senhorio. E o seu senhorio anunciou através dos anjos paz na terra a quem Ele quer bem. Então que o seu Natal, não só o 24 para 25 essa semana, mas a sua vida inteira, seja uma vida de paz. Porque Ele diz paz na terra a quem Ele quer bem. Ele quer bem de você, Ele quer bem da sua casa. A sua casa não pode viver em guerra. Bispo Fê, a gente briga de janeiro, dia 1 de janeiro, até dia 23 de dezembro. De 24 para 25, a gente sorri, tira foto junto, come uva passa, adoidado, ameixa, noz. Virou 25 para 26, põe a luva de novo e começa. Cara, isso não é vida. Isso não é a paz na terra que Jesus quer para você e para sua família. Que eu estou pregando aqui, anunciando o que os anjos anunciaram. Deus quer paz. Ele quer paz. Afinal de contas, Ele é quem? O príncipe da paz. Mas não é a paz do mundo. Porque Ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele diz, a minha paz eu dou. Qual que é a paz que Paulo nos ensina? A que excede o entendimento. Você consegue ter paz, mesmo talvez passando por momentos difíceis nessa semana, mesmo passando por turbulências, mesmo passando talvez pelo vale da sombra da morte. Eu quero declarar a paz que excede o entendimento, porque os anjos anunciaram, Jesus trouxe essa paz, que essa paz se manifeste hoje e até o teu último fôlego de vida, porque esse é o verdadeiro Natal na sua e na minha vida. Quando vocês recebem a paz de Cristo, digam amém. Aleluia. Eu citei, estava aqui, põe para mim, João 14, deixo-vos a paz, a minha paz dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que versículo bom para essa semana, para todos nós, não para a semana, para a vida toda, mas principalmente para essa. Não se turbe o vosso coração. O que é isso? Não se atemorize. A Bíblia vai nos dizer que nós não nos atemorizamos de quê? De más notícias. Então a paz de Jesus, ela não depende de circunstâncias, igreja. A paz de Jesus não depende de algo, do mundo perfeito, das condições perfeitas. A paz de Deus, ela é uma realidade interna. A paz de Deus é algo que começa dentro de nós. Então ela não vai exigir uma perfeição, ela exige o quê? A presença, e a presença nós já temos. Nós não estamos aqui buscando a presença. Vem presença, vem presença. Entramos na tua presença. Eu pergunto, estava na presença de quem antes? Então nós não estamos buscando uma presença. Nós estamos na presença porque Ele está em nós.
E Cristo em nós, disse o apóstolo Paulo, a esperança da glória. Então agora nós temos esperança de um mundo, nós temos esperança de uma nova Jerusalém, nós temos esperança do quê? Das bênçãos da glória de Deus. Por quê? Porque Cristo já está em nós. Ele está dentro de nós, amém, igreja? Então essa presença já está interna. Nós não precisamos ficar buscando, eu vou buscar a presença, eu vou bater na porta, eu vou correr. Não, a presença está em mim e em você. Então que você lembre que a paz também já está. Ele diz, vou lá dou, ele já deu. Olha quem está ao lado e diga, o Senhor já deu a paz. O Senhor já te deu a paz. Viva essa paz. Então muitos, eles chegam a esse final de ano debaixo de uma cobrança interna. Às vezes inconscientemente. Às vezes vem dessa voz que eu estou narrando da sociedade, que todos nós devemos performar, temos que ter a mais alta performance, e o Natal, e daqui a pouco o Ano Novo, e aí o povo que acha que pular um dia e usar cueca colorida vai mudar alguma coisa, e fazer aquilo. Meu amado, você ri, né? Mas tem uns crentes que eu vou te contar, hein? Igreja, nós não podemos chegar nesse final de ano debaixo dessa cobrança interna. Eu quero que hoje você entenda a leveza que é a graça de Deus. Já nenhuma condenação há. Mas isso é sobre a lei. Nenhuma condenação. Se a pressão popular desse final de ano te traz condenação, você tem que entender que já não há condenação mais para mim e para você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Não, mas eu tenho que performar porque o ano, porque isso. Eu quero dizer para você, meu amado, o Natal não é sobre performar. O Natal é sobre descansar em um Deus que tem pastos verdejantes, águas de descanso. Ele falou que aquele que bebesse dessa água jamais voltaria a ter sede. Ele falou que do nosso interior fluiria o quê? Rios de água viva. Nós encontramos os pastos verdejantes, as águas do quê? De descanso. Então não é sobre você performar, é sobre você descansar em Deus. Você vai ter uma semana de descanso. Você vai ter uma semana, de leveza, de paz, sem pressão popular, sem correria, sem nada caótico adentrando na sua casa, sem briga, sem nada. Uma semana de paz, porque você vai buscar viver aquilo que Deus já trouxe para mim e para você. Então, na prática, isso nos chama a fazer o quê? Desacelerar. Isso nos chama a silenciar nossa alma e permitir que a presença de Deus governe as nossas emoções. Sabe qual que é o problema? Você está tentando governar a sua vida com as suas emoções. E aí você está vivendo por sentimento, não pela fé. Então, deixe a paz de Deus governar a sua vida. Deixe, essa perfeição, que é o Espírito Santo de Deus, governar. Bispo Fê, eu estou sobrecarregado, eu fiz força, eu tentei. A Bíblia fala que se não for Deus a edificar, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu tenho entendido que muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas porque elas não deixam Deus edificar, elas estão tentando se auto-edificar. E aí dá esforço desnecessário. Jesus falou, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, se eu estou vivendo alguma coisa que não é leveza e suavidade, que é a graça de Deus, eu estou vendo alguma coisa fora da verdade de Cristo. É porque talvez eu esteja tentando edificar, na minha força. E aí diz o profeta, não é por força nem pelo quê? Mas é pelo Espírito que diz o Senhor. Então que você possa entender que é essa paz que tem que governar a sua vida. Nessa semana, sim, mas todos os dias. Me ajuda a pregar para quem está ao seu lado e diga assim, a paz de Cristo vai governar a sua vida hoje e para o resto da sua vida. Vamos para o quarto. O verdadeiro Natal continua depois do dia 25. Eu posso ouvir um amém nesse ponto? Será que vai continuar? Acabou o 25, acabou o panetone, acabou o Natal. Não, porque o panetone também vai entrar em sale depois, você vai ver. Vai entrar. 200 pila o panetone. Dia 26, 30 conto o panetone. Venceu? Não, passou o Natal só a data. Aí compra um, leva 3. Já traz um para mim. Olha só, o nosso Natal ele tem que continuar depois do dia 25, igreja. Por quê? Porque Jesus está em nós, o Deus conosco. Então o Natal bíblico ele não termina no presépio. O Natal bíblico, igreja, ele inaugura uma nova forma de viver ali no presépio. Jesus, ele nasce para caminhar conosco. Então não foi algo que veio, acabou. Não. Foi o início de uma nova era. Foi o início da vida verdadeira, da vida abundante em nós. Em 2 Coríntios 6,16 diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque
Nós somos santuários de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio disse. Olha o que Ele disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja que não é só no dia 25, nós depois do dia 25, continuamos sendo o povo de Deus. Depois do dia 25, deixa eu te contar um segredo, talvez você não saiba, Deus continua habitando no nosso meio, sabia disso? Mas depois da ceia, Ele continua habitando. E depois do ano novo, Ele continuará, porque Ele falou: estarei contigo, com vocês, até a consumação dos séculos. Então depois do dia 25, nós devemos permanecer e continuar, entendendo que o nosso Natal continua. O nosso Natal foi inaugurado lá no presépio, mas só inaugurou, ele não cessou e não cessará, porque Jesus é real e eterno nas nossas vidas. Então não pense que depois de você ali ceiar, de você abraçar e trocar os seus presentes, que isso acabou, isso ficou só como mais uma data. Então só lá no ano que vem, quando eu montar a árvore de novo. Não, o Natal é todos os dias, eu quero que você entenda isso. Eu estou ressignificando da parte de Deus o Natal no seu coração. Natal, fala comigo, é todo dia. Fala, todo dia nós celebramos o Deus conosco. Em Gálatas 2, o verso 20 diz assim o apóstolo Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então se Jesus nasceu, agora Ele precisa viver em nós, amém, igreja? O que Paulo está dizendo? Olha, já não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. Ou seja, não é só no dia 25. Dia 25 eu sou cristão, dia 25 eu dou esmola, dia 25 eu abraço, eu ajudo a criancinha, dia 25 e depois eu sou um karma não, eu sou um crápula, depois eu sou não acaba no dia 25. Então, para quem é crente de verdade, você vai entender que eu vou arrematar agora esse ponto 4. Nós já vivemos o Natal de forma natural, todos os dias, 365 dias por ano, amém, igreja? Não é um negócio que no Natal nós nos tornamos santos, nós damos caridade, nós fazemos Não. Nós somos generosos de janeiro a dezembro, nós somos amáveis de janeiro a dezembro, nós nos importamos com o próximo, nós perdoamos também fora do Natal, nós amamos, nós liberamos perdão, nós vivemos o cristianismo. Então, falar sobre Natal no dia 25 é só nós pegarmos o hype do mundo e usarmos essa oportunidade para pregarmos e anunciarmos o verdadeiro Natal, porque para nós deveria ser comum, deveria ser normal viver o Natal todos os dias da nossa vida. Não quando tem uma árvore de presentes na nossa casa, quando tem pessoas arrumadas que põem uma roupa para ficar na sala. Põe a roupa, tá bom? Você falou que não pode pôr roupa, eu não falei nada disso. Você que entendeu errado. Põe a roupa. Você está entendendo que o verdadeiro Natal não é nada sobre isso? Isso é só a desculpa para você poder, de fato, exercer o verdadeiro cristianismo, aquilo que foi inaugurado lá num presépio, lá em Belém, e você poder exercer isso com autoridade e com verdade, porque se Jesus nasceu, Ele precisa viver em nós. E Jesus viver em nós é caráter de Cristo. Jesus vivendo em nós é nova vida. Jesus vivendo em nós é as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jesus viver em nós é uma conversão, igreja. Então, falar sobre Natal, não vim aqui falar sobre presentes de Papai Noel, vim falar sobre você, de fato, se tornar um crente em Jesus. E, de fato, você desenvolver o caráter de Cristo, porque triste coisa é se alguém que pode celebrar o Natal, que somos nós, e com autoridade, poderíamos celebrar, mas ficamos tímidos porque estamos vivendo uma vida totalmente desregrada, pior que o ímpio, pior que aquele que não conhece Jesus. Aí é triste a coisa. Então, que você possa alinhar as coisas nesse final de ano. Se você vai fazer esse balancete, faz o balancete interno. Senhor, como que tem sido a minha vida contigo? Como que tem sido, sabe, o meu cristianismo? O Natal, igreja, ele se manifesta quando nós levamos graça nos relacionamentos. O Natal se manifesta quando nós levamos a misericórdia de Cristo no meio dos conflitos. Sabia disso? Você é aquele que leva a misericórdia ou você é aquele que é a faísca do conflito? Responde para o seu pastor, vamos lá. Você é aquele que quando chega traz a água para apagar o incêndio? Ou você é aquele que traz mais um fósforo e fala, uou, gostei disso aqui. Uou, que joga mais pólvora no negócio. Então Natal é isso, Natal é nós resolvermos o conflito. Bispo, mas na minha família tem um petista lá, tem um bolsonarista lá, como é que eu faço? Você é aquele que foi chamado para resolver conflito. Só uma profeta no meio do povo. Amém. Bispo, aí não dá não. Dá. Ou se dá. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com quem? Inclui então todos os lados políticos. Inclui. Siga a paz com todos. Eu sei que é um desafio para todos nós, mas devemos seguir.
A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, é o que diz a palavra. Então você vê que a gente precisa consertar às vezes alguma coisa, porque você já está esperando, aquele tio vai chegar, eu já tenho a resposta, eu já peguei aqui no chat GPT todos os argumentos, eu vou calar a boca dele. Não vai nada. Troca todos os argumentos por vários versículos aí para você orar na ceia, você trazer os versículos na passagem, porque quem convence não é só o argumento, o que convence é a palavra de Deus. É o Espírito que convence. Então dá para resolver conflito, dá para levar misericórdia, dá para nós levarmos a luz, porque essas vidas muitas vezes estão escuras, estão nas trevas, e nós somos a luz, nós somos os luzeiros do mundo. Então muitos se preocupam somente com os enfeites. Muitos se preocupam talvez só com decorar a casa, em colocar luzes, brilha, todas essas coisas, mas se esquecem que o principal é a presença dele em nós. Então a verdadeira luz não é a luzinha que está na sua árvore, que está na sua guirlanda. A verdadeira luz é Jesus Cristo em você. Natal, igreja, não é o que nós decoramos, Natal é o que nós carregamos, e nós carregamos a luz do mundo. Nós carregamos a verdade. Somos luzeiros do mundo. Então não é sobre decorar a casa, não, é sobre você carregar a presença dele, de fato, em todo lugar que você for. Eu não falei que a presença está em nós? Então é sobre o que nós carregamos. O verdadeiro Natal não está no calendário. Você já entendeu isso, eu creio? Está o quê? Na encarnação de Jesus. Sabe, o verdadeiro Natal não está na loja do shopping, leve 3, pague 1. Não está no consumismo dessa geração, dessa época. O verdadeiro Natal está na cruz, que começou numa manjedoura. Esse é o verdadeiro Natal. E nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar e trazer esses motivos de gratidão e trazer à nossa mente o que nos pode dar esperança. Então não está lá no barulho, não está nos fogos, não está em nada disso. O Natal verdadeiro, igreja, está em Deus. Está naquele Deus que veio no meio de um silêncio, mas que mudou a história da humanidade. Então talvez, se você quer entender o que eu vou dizer aqui, talvez o seu silêncio vai mudar muita coisa na sua casa. Talvez o seu silêncio, a sua postura vai mudar muita coisa na sua ceia de Natal. Talvez você baixar a guarda, vai mudar muita coisa. Por quê? Porque não está no barulho, não está na guerra, está na paz. Está em você entender que nós somos aqueles que dão outra face, que viram outra face. Eu não estou dizendo que você vai deixar ninguém tripudiar em cima de você, não é nada disso, mas é pela sua postura de crente. E quando você muda a postura, eu posso assegurar para você, o ambiente muda. Quando você muda aqui dentro, amado, as coisas fora elas começam a mudar. Eu tenho visto isso. A pessoa muda, até aquele chihuahua, pentelho, ele vira um cachorrinho dócil. O cachorro era igual o dono. Aí olha para o dono. O dono é igualzinho. É o reflexo do dono. Você foi criado em mais semelhança de quem? Do chihuahua, porque você é igualzinho ao seu cachorro, não é de Deus. Aí o dono se transforma, ele conhece a palavra. O chihuahua vira manso. O chihuahua começa a latir com... Você lembra que chihuahua bonzinho? Eu posso falar de chihuahua ou a associação dos chihuahuas vão me processar? Porque hoje em dia não pode falar de gato, não pode falar de cachorro, de chihuahua, de nada. De pombo, de pássaro. Você está entendendo? Estou falando aqui que se você mudar a sua postura interna, talvez a sua ceia vai mudar. Talvez o coração duro daquele seu tio, daquela sua esposa, aquele seu marido, seu filho, vai ser amolecido quando você deixar a luz que está dentro de você brilhar através de você. É o que Paulo disse aos Colossenses, capítulo 2, verso 6. Ele diz, ora, como recebeste... Deixa eu perguntar, alguém aqui já recebeu Jesus? Só faz um sinal para eu ver. Quem recebeu Jesus como seu Salvador? Então esse versículo é para nós. Como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então eu não posso receber Jesus e andar no capeta, né? Não, eu recebi Jesus um dia lá na igreja. Senhor, confessei ele. Ele é o meu Salvador. E como é que você anda agora? Agora eu ando nas trevas, eu ando com o capiroto, agora eu ando fazendo a vontade do meu coração, agora eu ando brigando com todo mundo. Então você não recebeu Jesus. Porque Paulo está falando, se você recebeu ele, agora então você tem que andar nele. Você consegue andar em Cristo? Começar, talvez você não tenha andado ainda nesta semana, uma grande oportunidade para você andar. Ele vai dizer mais, como você tem que estar em Cristo. Olha o verso 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Como que nós vamos agora? Crescendo em ações de graças. Eu tenho que trazer para você uma boa nova, porque o evangelho são as boas novas, que no seu Natal você possa ser aquele que vai trazer ações de graça à sua casa, que você possa ser aquele que está radicado, edificado, aquele que está andando, porque você recebeu Cristo e não só recebeu e abandonou ele, recebeu e agora então, portanto, anda em Cristo. O que é andar em Cristo? Ser Cristo na vida de outra pessoa. Ande em Cristo. Mas é difícil. Não. Ande em Cristo. Não é por circunstâncias. Não é por condições. É por fé, igreja. Ande em Cristo. Você tem tudo o que você precisa.
Ah, não, mas se fosse na casa do irmão tal, se eu fosse passar o Natal, para com esse se. Deus sabe todas as coisas. Aonde você estiver, é o lugar que Deus quer que você esteja. E é lá que você vai ser luz. Ah, mas se a minha cunhada não me convidou. Ah, para com isso, cara. Ah, o meu sobrinho, o meu tio, a minha bisavó, minha tataravó, o meu... É onde Deus te colocar. É ali que Ele quer que você seja luz. Porque os planos dele são melhores e maiores. Talvez você não entenda, mas Deus tem um propósito em colocar você onde você vai estar. Só seja sensível à voz dele. E seja aquele que vai andar em Cristo. Eu quero começar a ir para o final, dizendo que diante de tudo que nós ouvimos hoje, a pergunta que fica não é então mais uma pergunta teológica. Mas a pergunta que eu quero iniciar, essa parte final da pregação, é uma pergunta prática. O que o Espírito nos pergunta hoje? Será que de hoje até quinta-feira agora, que é o Natal, o que nós precisamos fazer para que tudo isso que nós estamos ouvindo seja verdade nas nossas vidas? Então, veja, não é uma pergunta muito teológica, é uma pergunta para aterrizar, como eu gosto de falar. O que nós precisamos fazer de hoje até quinta-feira, e lógico que não vai acabar quinta-feira, você entendeu? Mas a partir dessa semana, para que tudo isso seja verdadeiro nas nossas vidas. Porque o cristianismo, ele não começa no culto e termina lá no estacionamento, não, tá? Acabou aqui, bênção final, acabou o cristianismo no estacionamento, eu já grito com o manobrista, eu já saio puxando o cabelo da minha esposa, eu já empurro a véia na escada, eu já, agora não tem ninguém na minha frente, já corto todo mundo. O cristianismo, ele começa no culto, amado, e ele continua. Ele não começa aqui, né? Ele começou em Jesus na nossa vida, mas ele não acaba quando o culto acaba. Então ele continua na segunda, ele continua na terça. Amém, igreja? Amém. O cristianismo continua na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, e até a consumação do céu. Vai continuar na sua vida? Então ela não acaba, não pode acabar no estacionamento, tem que continuar. E ele vai chegar então muito forte quinta-feira na ceia de Natal, ou 24 para 25, seja o dia que você vai comemorar. Então, se o Natal é Deus se aproximando do homem, então esse cristianismo é o homem se aproximando de quem agora? De outras pessoas. Então não tente você querer, não, eu gosto de ficar isolado, bispo Fê. Ah, mas você você pode ter o seu temperamento, você pode ter sua personalidade, mas você só não pode estar fora da palavra. É só isso. Então não é você se isolar numa caverna, porque nós somos corpo. Então, por mais que você seja uma pessoa talvez um pouco mais retraída, mais tímida, mais aquieta, mais acolhida, não deixe com que isso se torne na sua vida, sabe, uma prisão. Não deixe com que a sua timidez, que você entenda que se Deus se aproximou de nós, Ele quer que você se aproxime de alguém. Por quê? Porque nós somos extensão de Deus nessa terra. E talvez você vai ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler no dia 25. E talvez vai ser a transformação daquela vida, daquela família. Então não se prenda no seu próprio mundo, no seu próprio ego, na sua própria dor. Deus está limpando a sua dor nessa manhã, para que você, esteja com a sua família. Ah, mas o Natal me lembra, acabou com isso. Natal é Jesus Cristo se manifestando no nosso meio, não tem que lembrar nada. A partir desse Natal, coisas estão sendo ressignificadas na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Então se aproxime de pessoas. Sabe, Natal tem a ver com um sorriso, com um tom de voz. É na sua paciência, é na escolha, sabe, de querer não brigar, na decisão de não responder no impulso, na capacidade de ouvir mais e falar menos. Posso ouvir só um amém no meio do povo? Ah, mas vai ser um Natal maravilhoso. Você vai mandar um vídeo para mim lá da sua ceia. Fazendo a lição de casa aqui, ó, se abraçando, o bolsonarista e o petista pulando e comendo uva passa, jogando para cima. Oh, glória a Deus! Alguém vai dizer, nunca vi fé como esta em todo Israel. Amado, o cristianismo não é você vencer discussão, é você preservar relacionamento, entenda isso. Quanto mais você vai amadurecendo, você vai entendendo, preserve os relacionamentos. Você não precisa estar certo o tempo inteiro, você tem a verdade, quem tem a verdade, nada podemos contra a verdade, está tudo certo. E não é você que vai convencer da verdade, é o Espírito Santo que convence da verdade. Então preserve relacionamentos. Cristianismo não é provar que você está certo. Cristianismo é você refletir quem é Cristo na sua vida e na vida do próximo. Então de hoje até quinta-feira, eu quero finalizar dizendo para você, talvez o maior desafio espiritual não seja mais você comprar um presente melhor. Talvez esse não seja o maior desafio. Talvez o maior desafio seja você amar melhor. Talvez o maior ato de fé não seja você levantar as mãos, mas você talvez entender que hoje Deus quer que você baixe as guardas. Que você, sabe, tire os bloqueios do seu coração. Então na ceia de Natal, resplandeça a luz de Cristo. O que é resplandecer a luz de Cristo? De forma prática, o que é isso? Sabe, chegue com humildade. Não chegue com um ar de superior. Não chegue com aquele... Sabe, chegue com humildade. Se coloque no lugar do próximo. Sabe, tenha essa...
que fala muito o mundo, mas não vive. Tenha essa empatia verdadeira. Sabe, trate bem aquele que pensa diferente. Respeite quem ainda não crê. Porque talvez um dia você também não cria. E você era aquele que tirava sarro, você era aquele que também ficava lá, sabe, ridicularizando aqueles que criam. Então talvez essa pessoa seja um passo atrás de você. Então não seja aquele que vai, sabe, desrespeitar, mas respeite aquele que ainda não crê. Não transforme a mesa num campo de batalha. Não use palavras que ferem. Mas e se eu for provocado? Você tem a palavra branda, e a palavra branda desvia o furor, meu amado. Tenha sabedoria. Em vez de dar sentenças, faça perguntas ali sábias, que você vai ver que a palavra branda vai desviar o furor na mesa. Não, se minha cunhada for, a treta é com a cunhada. Se minha sogra for aquela jararaca, você vai comprar o melhor panetone e vai dar para sua sogra, vai quebrar ela no meio já. Vai, sogra, tá aqui o meu panetone para você. Cheio de veneno dentro. Não. Tá aqui, ó, que eu te amo em Cristo. Eu quero que você entenda, indo para o final, que Jesus, ele não nasceu para ganhar debates, ele nasceu para ganhar corações. É isso que ele quer que eu e você façamos nesse Natal. Sabe, nem sempre você vai estar certo, a gente precisa estar certo. Nós temos a verdade. Então que a gente possa ganhar os corações, porque a verdade, depois que ganha o coração, meu amado, nada podemos contra a verdade. Às vezes o maior testemunho não é o que nós dizemos sobre Jesus, mas é como nós nos comportamos quando as pessoas estão esperando uma coisa totalmente contrária e nós nos comportamos com espiritualidade, com sabedoria, com graça, com leveza. É escolher o silêncio quando a carne quer falar mais alta, sabe? Quando você fala, agora que eu estava esperando, ele vai ver minha maior vigarice, você lá, não. É você poder dar uma resposta, mas você escolher a resposta branda. É você escolher a mansidão, quando você pode, sabe, muitas vezes responder com orgulho, mas você escolhe a mansidão. É você escolher a graça, quando você poderia cobrar algo. Que você seja maduro. Porque aquele que tem mais luz é aquele que deve brilhar. Que você não entre na luta, na briga, na correria. Que você não entre nas discussões, mas que você seja a luz da sua casa. Que você seja aquele que é o prumo. Que as pessoas possam começar a olhar para você a partir desse Natal e falar, eu vejo um novo homem, eu vejo uma nova mulher, eu vejo uma nova postura. Não porque você vai falar algo, mas porque você vai ser algo. Você consegue entender isso? E a sua postura, qual que é o tema de hoje? Não é uma data, mas é uma postura. A sua postura de cristão vai transformar aquele ambiente. A sua postura vai transformar corações. Então escolha o silêncio quando você puder usar a carne. Escolha, sabe, a mansidão quando tiver orgulho. Escolha a graça quando você puder cobrar algo. O cristianismo vivido é exatamente sobre isso. Talvez eu esteja aqui resumindo o que é ser um cristão nessa manhã. Cristianismo é isso, igreja. Perdão liberado, receber perdão, uma paz que é perseverada, uma alegria que ela é simples, que você não precisa do melhor presente dos mundos, não. Porque você tem o maior presente que é Cristo na sua vida. Uma alegria simples, presença verdadeira. Então se Jesus nasceu para habitar entre nós, igreja, então Ele precisa também habitar nas nossas atitudes. Ele precisa habitar nas nossas ações. Eu não posso dizer que eu venho à igreja de domingo, mas na atitude agora do Natal eu não ter Jesus. Que Ele possa habitar nas suas atitudes, nas suas conversas, nas suas mesas. Eu quero colocar a última frase de hoje, dizendo para você que as pessoas vejam Cristo no nosso jeito, antes de ouvirem Cristo na nossa boca. Será que isso é possível na sua vida? Você consegue fazer essa aliança, não comigo, mas com Jesus? Antes das pessoas verem Jesus, você pregar e falar versículos e falar aquilo, elas vão ver Jesus na sua postura. Elas vão ver Jesus no seu jeito. O jeito que você pisar, o jeito que você entrar, o jeito que você abraçar, o jeito que você sorrir, o jeito que você sentar, a roupa que você estiver usando, as pessoas vão olhar Jesus. As pessoas vão falar, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo algo diferente. É tão bom quando nós ouvimos isso, né, nos lugares que a gente entra. Eu não sei o que tem na sua vida, mas eu vejo algo diferente. Eu vejo algo. O que é esse algo diferente? É a luz de Cristo que brilha através de nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente no bom sentido. E não olharem para nós e falar, nossa, eu vejo algo ruim. Não, eu vejo algo diferente. Eu vejo Cristo na sua vida. Porque você poderia vir aqui e dar o troco. Você poderia vir aqui e virar a mesa. Você poderia pagar o mal com o mal, mas você está pagando o mal com o bem. O que é isso? É porque eu fui transformado por Jesus Cristo. E aí, quando a oportunidade vier, você vai fazer que nem o Lorenzo, você vai agarrar a oportunidade. Quando a oportunidade vier, você vai falar, eu estou pronto agora para falar. Você quer saber qual que é a diferença da minha vida? Existe um Deus que habitou, cheio de graça e de verdade.
Existe um Deus que hoje é a minha paz. Existe um Deus que não me coloca mais na correria do mundo secular. Existe um Deus que, em detrimento de todo o mundo caótico que nós possamos estar vivendo, existe um Deus que me manifesta uma paz que excede o meu entendimento. Existe um Deus que me perdoou. Existe um Deus que me escolheu antes da fundação do mundo. Existe um Deus que é o meu baluarte. Existe um Deus que é a rocha da minha casa, da minha família. Essa é a diferença. E você só está vendo o comecinho disso. Então entenda, comece com uma postura e talvez vai terminar com uma pregação. Muitos querem começar com a pregação, mas não entendem que o que abre caminho para a pregação é a postura. Não tente colocar a graça de goela abaixo. Não tente colocar o evangelho de goela abaixo. Viva Jesus, seja Cristo, e você vai ver que as portas se abrem. E quando você menos espera, você já está falando do amor de Cristo. Quando você menos espera, a gente teve uma situação engraçada. Engraçada não, foi uma bênção. A minha esposa, ela é uma bênção na minha vida, na minha família e também na vida de outras pessoas. A minha esposa, ela quase não faz nada da vida, quase. E ela resolveu ser a mãe da sala da escola das crianças. Ela é aquela que organiza reuniões, é uma conexão entre a escola e os pais da sala do aluno. E ela é a mãe da sala, room mom da sala do Lorenzo. Ou seja, ela tem que organizar aniversários e reuniões e falar com as mães. Eu falo, filha, você não tinha nada para inventar, você vai inventar isso? E aí, por muitos desígnios de Deus, tem um coleguinha do Lourenço que mora no nosso prédio. Coincidência. E aí, o Lourenço às vezes faz futebol e a gente vê que a avó dele ia buscar ele. E eu falava, não é possível que essa senhora, não fui eu, foi minha esposa, falou, essa senhora vem buscar, eu vou pegar o menino e vou para minha casa. E falou para a mãe, a partir de hoje a gente leva o seu filho para casa. E começamos a fazer isso porque é algo natural. Como é que eu vou fazer uma senhora se eu vou para o mesmo lugar, se eu já estou aqui? Deixa que a gente leva o menino na quinta-feira para casa. E começou, e o menino está sempre lá em casa, e está lá, e é isso. E ontem ela bateu na nossa porta e a gente estava ali, sabe como pega de calça curta? De fato, minha esposa com roupa de que está arrumando a casa, sabe aquela coisa? Os cabelos birotinhos assim e tal. Aí bate a moça lá com uma sacola. Eu vim aqui agradecer. Eu falei, agradecer o quê? Não, o que você faz lá na escola, o que você faz pela minha vida, o que você faz aqui no prédio, eu imagino como deve ser. Você tem uma comunidade, você tem a sua família, e eu quero. E a moça começou a chorar na nossa sala e a gente, sem saber o que fazer ali, abriu a porta. Agora a gente vem com o quê? Com a pregação. A postura, ela abre porta. A gente nunca falou diretamente de Jesus. Nunca senta aí que eu vou te pregar a palavra, nunca. Mas a nossa postura abriu portas. E as nossas posturas têm aberto muitas portas, que depois a pregação vai entrar. Você quer pregar Jesus? Viva Jesus primeiro, porque a sua postura já vai ser ele sendo pregado. E depois só vai ter que trazer alguns versículos para respaldar aquilo que você vive. Bispo Fê, cadê o meu amigo Vitor Hugo? Vitão, você está entendendo o que eu estou falando, né? Mas e a teologia? E o versículo tal? A sua postura abre portas, que depois o Espírito, aí você vai sacar do bom tesouro, e você vai falar, meu Deus, eu sei tudo isso, sabe? Porque tem um tesouro no teu coração, e na hora certa Deus vai colocar as pessoas certas para você pregar, mas o que vai abrir essa oportunidade é a tua postura. Eu sei que eu tenho pregado, o que eu tenho vivido. Então, para nós finalizarmos, que você possa entender que antes das pessoas verem Cristo na sua boca, elas vejam Cristo no seu jeito, na sua postura. Que hoje, ou de hoje até quinta-feira, o Natal não seja apenas lembrado, seja só uma lembrança, mas que o Natal seja vivido. Não só até dia 25, mas até o teu último fôlego de vida. Que as nossas casas, igreja, essa é a minha oração, se tornem extensões daquela manjedoura lá de Belém. Que as nossas casas, elas possam se tornar lugares da graça de Deus. Que as nossas casas, elas possam se tornar esse celeiro onde a glória de Deus vai habitar. Que a nossa postura possa revelar a luz de Cristo em nós e através de nós. Por quê? Porque este é o verdadeiro sentido e significado do Natal. Nós não celebramos Natal uma vez por ano, porque nós carregamos Cristo todos os dias da nossa vida dentro de nós. Então não é 24, 25. Seria muito pobre e pouco comemorarmos um dia para aquele que eu carrego e carregarei por toda a eternidade dentro de mim. Então entenda isso nessa manhã. Deus está falando para você, você não precisa de um dia 25. Você talvez só precisou de um culto como esse para ter um start e cair algumas fichas para você entender que dá para você celebrar o Natal todos os dias, que dá para você ser um cristão todos os dias. Então não é sobre presentes, não é sobre uva passa, não é sobre uma mesa, não é sobre uma ceia, é sobre você ter o caráter de Cristo e viver Cristo todos os dias. Isso é Natal, igreja. E quando nós nos colocamos nesse lugar com esta postura, a
a glória de Deus brilha através de nós. Que você possa sair daqui nessa manhã, sabe, totalmente convicto. Que você possa sair daqui nessa manhã disposto a ser esse crente. Que você possa sair daqui essa manhã disposto a cumprir o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu finalizo dizendo, tenha um Feliz Natal, porque você carrega o Cristo em sua vida todos os dias. Feliz Natal, Cristo vive, que assim seja, porque assim disse o Senhor nessa manhã. E os que creem digam amém, amém e amém. Você pode dar um brado de vitória ao nome daquele? Fica de pé aí no seu lugar. Vamos celebrar Jesus juntos. Eu costumo dizer, olha, Ele é o dono da festa, igreja. Não vá para a festa e se esqueça do dono da festa. Bispo Fê conseguiu o presente que a minha esposa queria. Que bom. Mas não se esqueça do dono da festa. Não se esqueça. Qual que é o presente que eu vou dar para Jesus? Você já entendeu a sua postura? Segundo o caráter dele. Fala comigo assim, Natal não é um calendário. Fala, Natal é uma postura de vida. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa manhã. Senhor Jesus, obrigado porque nós pudemos mais uma vez receber do teu banquete. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui não para lembrarmos só do que é o Natal, mas para aprendermos, Pai, que o Senhor quer mudança de postura. Obrigado, Jesus, porque para nós não é um dia no calendário, mas para nós é todos os dias, porque o Senhor está conosco todos os dias, Pai, e Tu és o dono da festa. Jesus, a minha oração finalizando esse culto é para que toda dor agora seja deixada de lado, Jesus, seja ressignificado, Jesus, para que todo lamento, Jesus, todo trauma, Jesus, eu oro, Pai, para que toda, talvez, dor da infância, todo gatilho na alma, Jesus, a Tua palavra diz que nós podemos nos esquecer das coisas passadas, porque tudo ficou no passado, diz que tudo se fez novo, Jesus. Então nós oramos, Pai, declarando que as coisas novas já chegaram em nós, a Tua luz já brilhou em nós, Pai, a Tua graça já está sobre as nossas vidas, e nós podemos sim ressignificar essa data. Se para alguém o Natal era um dia de sofrimento, de solidão, Pai, eu oro agora, cuida desse coração, transforma essa mente, Jesus, apaga toda lembrança, apaga todo choro, Jesus, Pai, apaga toda dor do passado. Diz que no lugar da tristeza o Senhor tem dupla alegria, dupla honra para as nossas vidas. No lugar do choro o Senhor tem alegria perpétua. O Senhor é aquele que recolheu as nossas lágrimas, o Senhor é aquele que mudou as nossas histórias, a história das nossas vidas. Portanto, Deus, nós oramos nessa manhã dizendo, teremos sim um Feliz Natal. Isso não será sobre dia 25, mas isso será sobre todos os dias da nossa vida, Pai, porque a Tua luz já brilhou em nós, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter uma postura de salvos, nós podemos ter uma postura, Pai, de verdadeiros reis nessa terra. Nós podemos, Pai, ter posturas de verdadeiros cristãos, Jesus. Obrigado que nós não entramos na correria do mundo. Obrigado que nós não vamos pegar a pressão do mundo, nós não vamos pegar as dores do mundo, nós não vamos pegar, Pai, essa pressão popular. Nós temos a Tua paz, o Senhor já nos deu a paz. Oh Deus, obrigado pela paz que temos. Esta paz já excede o entendimento, e é esta paz que nós vamos viver hoje e todos os dias das nossas vidas, Pai. Eu declaro uma semana abençoada, eu declaro uma semana, Jesus, que as portas estarão abertas, eu declaro que as oportunidades chegarão e nós adentraremos elas. As portas vão abrir e nós entraremos com ousadia. A nossa postura, Pai, vai preparar oportunidades e nós entraremos e agarraremos essas oportunidades. Deus, nós oramos aqui declarando, Jesus, que os céus estão abertos sobre esta casa, os céus estão abertos sobre essas famílias, e nós teremos sim a melhor semana da nossa vida, porque nós temos a Ti, Pai, e se nós temos a Ti, nós temos um verdadeiro motivo de alegria. Nós temos motivos de riso. Nós não vamos buscar um presente, nós não vamos buscar algo externo, algo da carne, porque nós temos o presente dos presentes, Cristo em nós, a esperança da glória. Tu estás em nós, Tu estás conosco. Obrigado, Pai, por mais uma manhã de graça. Obrigado, Pai, por mais uma manhã de glória. Que nós possamos sair daqui, Jesus, para viver os Teus sonhos, para viver as Tuas bênçãos, para ver o cumprimento das Tuas promessas. Eu profetizo, meu amado, um Natal maravilhoso, uma alegria plena. Eu profetizo sabedoria, eu profetizo alegria do Espírito, eu profetizo mansidão, eu profetizo que você vai viver a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. E aqueles que creem, levante suas mãos aos céus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Esta paz guardará as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que vão viver um Feliz Natal hoje e eternamente com a alegria do céu, digam
Você entende o que é um Feliz Natal? A gente tem 4 minutinhos e eu, como pai, não ia perder a oportunidade de cantar um louvor. Esse é o meu presente. Nós vamos cantar dos louvores do Senhor para todos sempre. Se você puder ficar mais 4 minutos, olha quem está ao lado, diga assim: vamos celebrar Jesus, porque nós conhecemos e temos o verdadeiro sentido do Natal. Vamos cantar esse louvor? Vamos, Lorenzinho. Vamos celebrar. Vem cá, minha esposa, vamos celebrar juntos. Ei, as suas palmas, vamos lá, minha amada. Todos juntos, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Somos dele, estamos dele, pra todos sempre. As suas palmas com alegria, cada instante. Isso é cristianismo. Todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. Não só no dia 25, hein, igreja? Ei! As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu Levante suas mãos e declare: Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou Vamos mostrar juntos! que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vamos juntos, o nosso viver é pra Cristo. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Todos os dias em